A graça e a paz de Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você aqui é muito bem-vindo. Hoje, o legado que vamos tratar é um legado extraordinário. Nós iremos falar de Fanny Crosby, um dos nomes mais emblemáticos da história da música cristã. Seu legado de fé, de resiliência, de criatividade e de amor a almas, amor a vidas, certamente impactará o seu coração. Esse documentário de hoje mergulha na vida desta mulher singular, que compôs milhares e milhares de hinos, que tocou e toca incontáveis vidas com suas palavras tão inspiradas. Antes mesmo de adentrar este legado tão singular, eu sou o pastor Gilmar Pinheiro e se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva, será uma honra ter você por aqui. Dê o seu like da confiança e se ao término dessa mensagem você estiver com o seu coração impactado, compartilhe para que mais pessoas venham a ser impactadas também. Sem mais delongas, vamos aí a essa história extraordinária de Fanny Crosby. Quem foi Fanny Crosby? Uma missionária, compositora, poetisa, cantora, escritora, professora e compositora de hinos. Fanny Crosby nasceu no dia 24 de maio de 1890, no município de Putnam, em Nova York. Ela era filha única e sua família tinha uma herança muito significativa com os puritanos, aquele movimento pelo qual veio um avivamento extraordinário sobre os Estados Unidos da América. Eles eram herdeiros dos puritanos. Todos os ancestrais da família de Fanny Crosby eram ali herdeiros deste movimento. Uma tradição cristã extremamente significativa. Um casal passa a gestar, ficam grávidos de Fanny Crosby. O cenário era um cenário espiritual, o cenário era um cenário de avivamento, o cenário era o melhor possível. Parecia tudo perfeito. Nasce Fanny Crosby. Só que aos 6 meses de idade desta criança, o imponderável acontece. Ela teve uma conjuntivite grave e em 1890 não se sabia muito bem tratar dessas coisas. O tratamento era extremamente precário e o médico, o clínico geral, ele não estava na cidade nesse momento. O tratamento dessa conjuntivite que Fanny adquiriu foi passada para um médico que receitou cataplasmas de mostarda. Só que este tratamento queimou os nervos ópticos de Fanny, que ficou cega. Pouco tempo depois disso, o seu pai veio a falecer. Ou seja, a família que era uma família que vivia aos pés do Senhor, orando, jejuando, buscando a face de Deus, tendo intimidade com Deus, foram visitados pelo avivamento de Deus. Acontece uma tragédia no seio desse lar. Não só Fanny fica cega e logo, posteriormente, o seu pai vem a falecer. Ora, você está pensando que a mãe de Fanny e seus familiares e a avó de Fanny pararam de louvar, adorar, exaltar, glorificar e bendizer o nome do Senhor? Não. Pensam vocês que elas ficaram decepcionadas porque serviram a Deus e tudo isso veio acontecer com elas? Não. Elas continuaram a exaltar, bendizer, porque um adorador adora em todo o tempo.
em tempos de alegria, em tempos de angústia, em tempos de bênção, em tempos de tribulação. Essa deficiência acompanhou Fanny Crosby por todo o resto de sua vida. Mesmo assim, Fanny não se deixava abalar, não se deixava levar pela melancolia. Essa era a certeza que está nas letras de seus hinos. Ela também, desde a infância, dizia que tinha um pedido para o Criador de sua vida. Era que, ao entrar no céu, o primeiro rosto que ela gostaria de ver era o rosto de seu Salvador. Certamente, se eu e você estivéssemos lá, a perspectiva mais acertada para esta vida de uma mulher no início do século XIX, cega, nós com certeza sentenciaríamos Fanny Crosby ao fracasso, mas não para aquela menina que se tornaria a mulher mais famosa da inódia norte-americana. Chegou a ser muito conhecida por 5 presidentes dos Estados Unidos. Aos 8 anos de idade, ela já demonstrava um futuro brilhante quando escrevia poemas. E sendo cega aos 10 anos, e ela aprendeu a ler os textos através do braille. Mas ela não somente lia os textos, ela tinha uma memória incrível. Ela decorava os textos bíblicos. Isso mesmo, ela decorava cerca de 10 capítulos bíblicos por semana. Aos 15 anos de idade, Fanny Crosby já sabia os 5 livros de lei da Bíblia, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio de cor. Mas não somente esses livros de cor, ela sabia os 4 evangelhos de cor, ela sabia o livro de Provérbios de cor e grande parte do livro dos Salmos. Aos 12 anos, ela começou a aprender música. Aprendeu a tocar piano, aprendeu a tocar órgão, aprendeu a tocar harpa e guitarra e desenvolveu uma belíssima voz soprano. Fanny Crosby, desde a sua tenra meninice, foi evangelizada pela sua avó. Sua avó passava horas diariamente lendo a Bíblia para Fanny. E ela, ali com aquela memória extraordinária, gravava capítulos inteiros das Escrituras. Aos 15 anos, ela entrou para o Instituto dos Cegos em Nova York, para onde voltaria anos depois para lecionar inglês e história. Como aluna e professora, ela passou 35 anos dentro dessa escola. Em 1944, ela escreveu o seu primeiro livro de poemas, A Menina Cega e os Outros Poemas. Uma das primeiras participações como compositora aconteceu em um dos cultos de Moody, um dos maiores pregadores da história do Evangelho. Ele estava realizando uma conferência na cidade de Northfield, em Massachusetts, e impressionado com o talento de Fanny e com a presença de Deus que ela carregava, a unção que ela portava, impressionado com as letras de suas composições tão cristocêntricas, que falavam sobre arrebatamento, que falavam sobre o céu, que falavam sobre Cristo, que falavam sobre o arrependimento, que ele pediu para que ela contasse o seu testemunho pessoal de fé e de relacionamento com Deus. Resultado, milhares de vidas se entregaram ao Senhor Jesus. Em cada palestra que Fanny participava, milhares de almas se rendiam aos pés do Senhor Jesus.
Ninguém podia resistir o espírito pelo qual Fanny Crosby falava. Creio que você já cantou muitos hinos de Fanny Crosby sem saber. O que dizer deste aqui? Exaltai, exaltai, vinde todos, louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Já cantou isso? Sabe quem compôs? Fanny Crosby. E esse outro aqui? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto do gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Outro hino composto por Fanny Crosby. Na verdade, do cantor cristão, 45 hinos foram compostos por essa mulher de Deus. Ela não pertencia a uma denominação somente. Um tempo, Fanny Crosby passava na Igreja Batista, outro tempo na Igreja Presbiteriana, outro tempo na Igreja Metodista. Todos queriam ter esta mulher de Deus por perto, porque certamente aonde ela estava, vidas eram transformadas, vidas eram quebrantadas, vidas se convertiam ao Senhor Jesus. Bastava esta mulher cantar, abrir a boca, os céus desciam. Usando seu talento, Fanny compôs mais de 8.000 hinos, chegando a compor 7 hinos em um dia. Alguns deles utilizados na campanha evangelística de Moody, porque falavam de arrependimento, falavam de uma nova vida em Cristo, falavam da negação do eu, falavam da volta iminente de Jesus. Em 1858, Fanny casou-se com o professor de música e cantor de concerto Alexandre Van Alstyne, que também era cego. Nessa época, ela havia deixado o ensino para acompanhá-lo tocando piano e harpa. Nessa mesma ocasião, a vida trouxe-lhe uma das maiores aflições que uma pessoa pode suportar: a perda de um filho. A criança que Fanny e Alexandre tiveram morreu ainda pequena. Ficou cega, perdeu seu pai e agora perde o seu único filho. Você está pensando que ela parou de adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Você está pensando que ela se revoltou contra Deus e abandonou os caminhos do Senhor? Não. Ela segue adorando, exaltando e bendizendo ao Deus dos céus. Apaixonada por crianças e motivada pela perda irreparável de seu filho, a compositora criou um estilo próprio. Abre aspas para Fanny Crosby. Achei que as crianças também tinham que entender as letras e melodias. Portanto, elas teriam que ser muito simples, fecha aspas. De fato, ela se esforçou e muito para retratar temas como o céu, a volta de Cristo, em palavras simples para que as crianças também pudessem entender. Em 1849, houve uma
grande epidemia de cólera em Nova York. E muitas pessoas fugiram da cidade. Mas Fanny ficou e, dentro das suas limitações, trabalhou como enfermeira, auxiliando os que estavam em dificuldades. Nos anos que seguiam, Fanny continuaria a escrever letras para hinos dos mais conhecidos hinistas do mundo e chegou a usar 204 pseudônimos, porque não era permitido tantas composições para uma compositora só. Nunca fez questão de remuneração adequada. Morava em lares muito simples, vivia modestamente e daquilo que ela ganhava, ela retirava o básico para viver e investia o restante na expansão do reino e em trabalhos missionários. Não se gabava da fama. Foi a primeira mulher a falar no Congresso dos Estados Unidos. O que falava Fanny no Congresso dos Estados Unidos? Ela falava sobre a necessidade de criar instituições para os cegos. Ela falava sobre violência doméstica. Ela falava sobre o papel da mulher, ou seja, em pleno início do século XIX, Fanny já estava dando voz às mulheres. Louvado seja Deus! Tornou-se uma das evangelistas mais profícuas de sua época. Amava o trabalho missionário e, em uma fase mais avançada de sua vida, quase aproximadamente 70 anos de idade, ela dedicou-se a missões, sim, a missões urbanas com o Exército da Salvação, com a Associação Cristã dos Moços e a famosa Burberry. Ela cooperava com esses trabalhos dando o máximo de si, nos bairros mais carentes e mais necessitados de Nova York. No Water Street Mission, na zona mais pobre da cidade, ela dedicou anos de sua vida em missão. Fanny Crosby, como cega, certamente tinha muitas limitações, sim ou não, meus irmãos? E onde ela morava era um bairro extremamente violento, com muitos roubos e assassinatos. No entanto, ela não se mudou, apesar de muitos apelos feitos pelos seus amigos e familiares. Fanny foi respeitadíssima em todas as denominações. Ela ministrou e certamente continua a ministrar ao mundo com as suas canções tão inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Ao compor cada canção dessa, a biografia de Fanny diz que ela ficava horas e horas em oração. Ou seja, a vida devocional dela precedia as suas composições. Daí essas canções tocarem corações, tocarem almas, tocarem o mundo. Poucos dias antes de sua morte, numa visita de obreiros, disse essas palavras muito significativas, abre aspas mais uma vez para Fanny Crosby. Creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a obra para o qual me fez. Nunca conheci o que é enxergar e, por isso, não posso compreender a minha perda. Mas tive sonhos maravilhosos, tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e paisagens mais singulares. A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim, fecha aspas para Fanny Crosby.
No dia 12 de fevereiro de 1915, o Senhor recolhe esta guerreira que combateu o bom combate, certamente completou a sua carreira e guardou a fé aos 94 anos de idade. A pedra de sua sepultura é uma pedra simples, como ela mesma havia pedido. Tinha simplesmente as palavras Tia Fanny. Ela fez o que pôde. Em 1955, um grande monumento foi erigido sobre o túmulo, homenageando essa guerreira serva do Deus vivo, incluindo a primeira estrofe de Que segurança sou de Jesus. A história dessa improvável mulher, Fanny Crosby, é um testemunho, meu querido irmão, minha querida irmã, que as nossas limitações físicas não são barreiras para aqueles que têm um propósito maior. Deus lhe chamou para um propósito maior que nem as suas limitações físicas podem ser barreira ou empecilho. Nem os imponderáveis que acontecem pelo caminho. Sua vida de entrega a Deus e ao próximo através das missões continua a ecoar e inspirar vidas como a minha e certamente está inspirando a sua agora. Já se passaram mais de 2 séculos e nós estamos aqui nos debruçando sobre esse lindo legado. A poetisa da luz nunca enxergou o mundo com os seus olhos físicos, mas viu a glória de Deus com os olhos da alma. E agora, uma pergunta que não quer se calar. E você, meu irmão, o que está te impedindo de fazer missões? Ela, cega, foi um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre mim e nunca será sobre você. Sempre será a história desse Deus grande que transforma os seus improváveis em vasos poderosíssimos sobre a terra. Gostou dessa história? Se ela impactou o seu coração, poste aí os seus comentários e mais, compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas também. E aí no descritivo do vídeo ficará um outro legado missionário impactante da guerreira da selva, Sophia Miller. De fato, um outro legado missionário que fará o seu coração arder por missões. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério, a sua saúde, a sua igreja e todos os missionários no mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém.